temperatura da Terra está subindo loucamente. Quem é mais velho se lembra que antigamente fazia mais frio do que hoje faz. As tempestades, as coisas que acontecem na natureza, são sinal da doença da criação. E não somos nós só doentes. Também pelo abuso do uso da criação da nossa mãe terra, ela própria está cada vez mais doente. Não é? Chuvas, tempestades, alagando tudo, matando pessoas, nós todos os dias vemos isso acontecer. Mas não só isso. Nos povos da terra, guerras e mais guerras. E na cidade em todo canto, violência e mais violência. Isso vai adoecendo cada vez mais as pessoas humanas, a sociedade humana, a terra e a criação inteira. Deus sabe disso. E não foi assim que ele criou o mundo. O profeta Isaías hoje diz: eu cuido das minhas criaturas. Mas existem as consequências dos atos que fazem. Então também colhem aquilo que plantam, mas eu resgato, eu curo. E foi por isso que Deus mandou o seu Filho Jesus, o eterno Filho do Pai eterno, em Jesus de Nazaré, neste mundo. E uma das coisas que Jesus começou a fazer, como nós ouvimos no Evangelho hoje, era curar pessoas. Mas é estranho que a gente acha que Jesus simplesmente curava o corpo. E parece que é só nisso que a gente olha. Mas a leitura de hoje do Evangelho, São Marcos, nos conta com alguns detalhes que a gente para e pergunta: mas por que para curar Jesus tinha que fazer isso? Não é? Ele, para começar, é bom saber que aquelas primeiras palavras do Evangelho de hoje não são por acaso, só para dizer algumas cidades onde Jesus passou. Não foi só para isso, não. Jesus saiu da região de Tiro. Era uma região de pagãos, que Jesus tinha ido e lá tinha curado, não é? A filha de uma mulher que mostrou, apesar de ser pagã, uma grande fé, enorme fé na palavra de Jesus. É aquela que nós ouvimos no Evangelho já 2 semanas atrás, da mulher dos cachorrinhos, lembram? Em que Jesus, ela pede que cure a sua filha, e Jesus usa um ditado do povo, do seu tempo, não é? E quando falava dos pagãos, chamava de cães, de cachorro. O povo de Deus chamava os pagãos de cães. E ali estavam Jesus e os seus apóstolos, que eram do povo de Deus, israelitas. Mas estavam agora numa terra estrangeira, porque Jesus tinha feito milagres no meio do seu povo, mas não conseguia com que as pessoas realmente entendessem o que é que ele queria com os milagres que fazia. Ali em Tiro, ele salva a filha dessa mulher, mas reluta para poder deixar uma lição. Se lembrem, Jesus diz para ela: não é certo tirar o pão da boca dos filhos e jogar para os cachorrinhos. Jesus provocou porque sabia qual era a resposta que a mulher ia dar, mas ia ser uma lição para os seus discípulos. E ela respondeu como: Senhor, é verdade, mas é verdade também que os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Ela foi muito humilde, mas muito cheia de fé. Basta o Senhor me dar uma migalhinha
E ali Jesus fez aquele milagre. Depois diz que ele foi para Sidônia, uma terra ainda pagã, mais longe ainda da sua terra. E depois desceu por um outro caminho, não voltando para a sua terra, mas entrando para uma região chamada Decápole, terra de 10 cidades e pagãos diferentes. E é ali que Jesus agora vai realizar o milagre que nós ouvimos. Qual foi o milagre? Apresentaram para Jesus um homem surdo que falava com muita dificuldade. E o que é que Jesus fez? Percebam bem, era um homem surdo, quer dizer, não ouvia, e para falar tinha muita dificuldade. Tem alguns que nem conseguem falar, né? Só soltam sons, as pessoas que nasceram com essa deficiência. Então significa que a pessoa que não escuta, a pessoa que não se comunica com todo jeito, ela tem dificuldade para conhecer as coisas. Como é que ela conhece? O que ela vê. E ela imita aquilo que ela vê. Então, se o povo vive de um jeito, ela vive também daquele jeito. Mas, simplesmente, de acordo com o costume, todo mundo faz, aprende a fazer igual. É muito interessante que Jesus tenha feito este milagre assim, porque ele está dizendo como é que nós somos. Nós vimos neste mundo e a gente aprende a fazer as coisas não pelo juízo, não pelo entendimento verdadeiro. A gente aprende imitando. E é por isso que, mesmo criança inocente, começa já a fazer coisas erradas, vendo os grandes que fazem aquilo que se faz todo mundo na sociedade. E isso é a situação daquele homem e o que ele significa. É uma situação de mundo que naquele homem está retratado. Mas Jesus vai curá-lo. E Jesus, para curá-lo, faz uns gestos que a gente não entende muito bem. Ele podia simplesmente botar a mão, dar uma bênção e pronto, está curado. Mas ele não fez assim. A primeira coisa que ele fez foi impôs a mão no homem. Pôs a mão. Chegou perto. Ele chegou perto e pôs a mão. Depois, Jesus pegou o homem e se afastou fora da multidão. Por que tinha que ser fora da multidão? Porque uma pessoa que, para ser curada dessa situação de doença, ela precisa se afastar do jeito velho da vida que ela vivia e que aprendeu só vendo de todo mundo fazer. Ela precisa sair desse estilo de vida e ir para começar uma vida nova. Por isso Jesus a tira do meio da multidão e leva um lugar à parte. Ela precisa mudar de lugar, mudar de vida. Depois Jesus, com o dedo, enfia no ouvido da pessoa. Enfia o dedo no ouvido daquele surdo. O dedo, na Bíblia, quando se usa a expressão o dedo de Deus, significa que Deus agora vai agir. É dedo de Deus que tem ali. Então ele está mostrando que ali Deus vai agir. Quando Deus deu os 10 mandamentos para Moisés e o povo que saiu libertado do Egito e foi no Monte Sinai, Deus com seu dedo escreveu na pedra os 10 mandamentos. Jesus usa o seu dedo, enfia no ouvido do homem. Depois pega a saliva da sua boca e toca na língua do homem.
Por isso, porque os curadores daquele tempo faziam isso quando as pessoas iam para alguma coisa, tocavam com a saliva na boca da pessoa. Jesus usa esse gesto para dizer que do hálito dele, do sopro dele, ele vai tocar a boca da pessoa. Interessante que a Bíblia fala, lá no comecinho do Gênesis, que quando Deus criou o homem, fez do barro da terra, depois Deus soprou no nariz dele e ele começou a respirar. É para lembrar que o sopro de Deus, que está condensado no hálito, na saliva, Jesus vai colocar de novo na boca do homem. Ele vai pôr sua palavra pelo ouvido adentro e o seu espírito de novo para a boca do homem. É esse o sinal. Jesus faz um sinal. E o que é que ele quer dizer com isso? Olhando para o céu, Jesus suspirou. O que ele fez? Olhou para o céu e... A gente faz isso quando a gente está sofrendo, né? A gente suspira por estar sofrendo, não é? Jesus mostrou a sua comunhão com o sofrimento daquele homem, mas olhou para o céu, porque a coisa mais importante não era o seu dedo no ouvido do homem, nem sua saliva na boca do homem. Era Deus que nele agora ia realizar uma transformação. Vem do Pai, vem de Deus. Né? É interessante. Os que estudam o Evangelho, a Bíblia, lembram que São Marcos usa 4 vezes expressões que Jesus usa quando suspira assim. Não é? Em uma outra situação, ele ensina que a gente deve chamar a Deus de Abá. E ali ele diz uma palavra, Efatá. É na sua língua, na língua do seu povo, na língua da sua família, ele fala essas palavras. Jesus. São palavras de Deus falando no entendimento humano, para o homem entender. Imediatamente os seus ouvidos se abriram, sua língua se desatou e ele começou a falar sem dificuldade. Com todos esses detalhes que o evangelista São Marcos conta, não é? Jesus não estava curando só esse homem para ouvir com o ouvido de carne, nem para falar com a língua de carne. Jesus estava falando, fazendo muito mais. Estava curando a ele por dentro, colocando de novo sua palavra, a palavra de Deus dentro dele. Porque a palavra de Deus agora entrando dentro dele, acolhida dentro dele, vai fazer uma cura em que ele, que sentia, não enxergava as coisas direito, agora vai entender conforme a palavra de Deus. E entendendo conforme a palavra de Deus, ele vai falar sem dificuldade. Quer dizer, ele vai se comunicar, ele vai agir sem dificuldade. Esta é a cura maior que Jesus veio fazer no mundo. Não foi só curar uma doença ou outra, que hoje muitos encontramos remédio, médico, cura no hospital, e essas coisas devem ser procuradas, porque é Deus que dá inteligência para a pessoa humana também para poder cuidar da saúde. É Deus que vai ensinando como é que é a melhor maneira, não é, de se cuidar e da saúde e curar dificuldades, pelo menos amenizar sofrimentos. Interessante, uma vez precisei ir ao médico por causa das articulações. A gente vai ficando velho, vai começando a doer joelho, doer
a quadril, doeu o tornozelo, e sobe escada, desce escada, a gente já tem muita dificuldade. Né? E o meu médico, muito bom, uma experiência de mais de 40 anos de médico de osso, médico. E eu fez todos os exames, depois que ele me chamou para explicar os exames, e ele disse: olha, vou dizer para o senhor uma coisa, senhor arcebispo. Médico não cura ninguém, não. Médico dá paliativo. O que é o paliativo? É cuidar para que sofra menos, para que se retarde aquela situação de fragilidade do corpo, da saúde, mas curar para fazer novinho em folha, sabe quem? Só Ele. Só Deus. Interessante. E é verdade. Não nos enganemos. Depois de todas as curas que a gente faz, a gente não sai bebezinho de novo. Não. Mas Jesus veio fazer esta cura, que é muito mais profunda e necessária, porque sem esta, todas as outras acabam depois em nada, porque pode curar, podia curar, simplesmente curou o homem para ouvir, para falar, mas depois esse homem morreu. Ele não ficou vivo sempre, só ouvindo e falando. Jesus curou cegos, sim, é verdade, mas depois pode morrer. Jesus ressuscitou mortos, até Lázaro e a filha de Jairo, não é? E o servo do centurião. Jesus ressuscitou, quer dizer, pôs de novo nessa vida desse mundo, mas eles também morreram. E o próprio Jesus, vivendo na nossa carne humana, vai passar pela morte. Ele que curou tantos, porque não se cura a si mesmo? Porque a cura maior não é essa. Essa é consequência. A cura maior é dentro. Por isso tem que entrar pelo ouvido o quê? A palavra de Deus. E se a gente ouve a palavra de Deus, começa a ver a vida e fazer as coisas de um jeito diferente. E essa é a maior bênção. Não há uma bênção só por fora. Às vezes a gente espera de Deus a bênção da saúde só por fora. Não se iluda. Ele cura, ele melhora. Ele vem em nosso socorro, diminui nosso sofrimento, pode diminuir. Mas uma hora a gente vai morrer, vai. Eu sei que vou. Todos nós, família. Ou então Jesus volta antes e já nos transforma para o céu, como dizia São Paulo, sem passar pela morte. E não sabemos se isso vai acontecer no nosso tempo. Mas, com a palavra de Deus ouvida, ela começa a desatar também a língua, quer dizer, as manifestações, não só da fala, mas dos gestos, das atitudes, do jeito de viver, das comunicações da vida. Vai transformando a união das pessoas, vai transformando as situações de doença do mundo. E foi isso que Jesus veio fazer. E é por isso que no final o povo ficava boquiaberto e dizia. Agora tem uma coisa ainda. Aquele surdo, mudo que Jesus curou, Jesus disse para ele: não diga para ninguém isso. Mas por que Jesus não quer que diga para ninguém? E ele, quanto mais, contava. Porque não basta contar milagres só por fora. É preciso testemunhar a cura do lado de dentro. E é isso que Jesus queria. Não queria que o povo esperasse só que ele viesse para dar uma cura passageira. Por isso ele diz: não
Não, porque a pessoa pode ouvir e pensar, oh, que beleza, olha aí, agora vai curar minha perna, agora vai tirar minha dor de cabeça, agora vai não sei o quê. E Jesus fez alguns sinais desses com pessoas, mas não fez com todas. Não fez com todas. Porque ele sabia muito bem que ele veio para algo muito mais profundo. O que é que o povo dizia? Quanto mais sabia do que Jesus fazia, ele tem feito bem todas as coisas. Os surdos ele faz ouvir, os mudos falar. Não só no sentido físico, mas no sentido humano, em que as pessoas se tornam mais gente, mais humanas. Quantas e quantas pessoas a gente ouve dar testemunho da sua vida e a gente fica impressionado. A gente pensa, uma pessoa que passou por isso, viveu nessa situação, como é que hoje é assim tão diferente? Como ouvi um senhor uma vez me contar, que ele foi menino de rua desde os 7 anos de idade. Porque em casa o pai abusava dele até os 7 anos de idade. Ele não aguentou mais, foi para a rua. E na rua ficou até os 25 anos de idade. E na rua fez tudo, né? Tudo. Tudo o que é aquilo que a gente acha não deve fazer. Ele mesmo dizia. É bebida, é droga, é roubo, é prostituição, é isso. Chegou numa certa idade, num certo tempo, eu nem pensava em vida, não pensava em nada. Eu não pensava, não tinha mais nada. Dormia na Praça de Ferreira, em cima de um papelão. Ali. Não tinha esperanças, perspectiva de futuro, coisa nenhuma. Tinha. Até que um dia, de manhã, 3 jovens o procuraram e ele estava acordando. Os 3 jovens foram lá e disseram para ele: olha, meu irmão, nós podemos fazer alguma coisa por você? Ele me contando, não só para mim, foi confissão não, foi um grupo de pessoas. E essa mesma história ele contou para o Papa em Roma, em público. Ele disse: ninguém olha para mim, ninguém olha para nós que somos moradores de rua, ninguém olha não. Ninguém olha, já não existe. A gente não existe. Mas aqueles 3 que foram fazer essa pergunta a ele ficou, falou comigo, me viu e falou comigo. E um nome, ele dizia, veio na minha cabeça, como nunca na minha vida eu tinha pensado. Deus. Deus me viu, olhou para mim, falou comigo. Aí ele disse para os 3 jovens: olha, vocês disseram que pode fazer alguma coisa por mim? Me tira daqui. E os 3 jovens o tiraram mesmo. E o levaram para a Fazenda da Esperança, em Pacatuba, para ele se recuperar de tudo aquilo e se recuperar como gente. Ele pediu ajuda. E ele foi. Aí ele tirou do bolso, contando comigo, falando para mim, ele tirou do bolso uma foto. Na foto, mostrou para mim, disse: o senhor lembra disso? Na foto eu, assim, vestido de bispo, mitra, né? E ele do lado, vestido como os meninos aqui, coroinha. Eu falei: o que é isso? Foi a minha crisma, Dom José. Foi lá na fazenda. O senhor não lembra? Foi a minha crisma. E eu fiquei lá depois para ajudar os outros que chegavam, como missionário, como voluntário. Até que conheci esta, ele contou toda essa história com a mulher do lado. Esta que é minha esposa. Aí nós queríamos fazer família, saímos de lá, eu fui procurar emprego e fomos arranjar casa e preparar tudo e nos casamos. Já faz 4 anos e meio, não temos filho. E agora nós
quisemos conhecer aqueles que me tiraram da rua. Fomos atrás, encontramos a obra Lumen. E o pessoal, a gente quis ser voluntário, e nós assumimos com uma parte da comunidade um trabalho lá na Jurema, com crianças e jovens. Eu soube alguns meses depois, não sei se já nasceu, mas a mulher estava grávida. A palavra entrou, o sopro de Deus o tocou, através de quem? De pessoas, como diz o Evangelho. Aquele homem na Decápole não foi correndo sozinho para Jesus. Pegaram esse surdo-mudo e levaram para Jesus alguns amigos, algumas pessoas que quiseram ajudá-lo. Levaram para Jesus e Jesus fez esse milagre. Ali, na história desse irmão, aconteceu a mesma coisa. Então, a verdadeira saúde, salvação, que nós lembramos de Nossa Senhora, em Jesus por nós, é essa que vai tocar o coração. É essa que toca pelo ouvido. Entra pela palavra de Deus e pelo sopro do Espírito Santo. O amor de Deus, que Jesus toca na nossa boca, em qualquer um, em todos, para que a pessoa seja totalmente renovada. Renovada não só por fora, como dizia o doutor lá, paliativo, mas por dentro, na humanidade, no seu ser. E Nossa Senhora, a Nossa Senhora da Saúde. A mãe quer nos ajudar também com as doenças físicas, sem dúvida. A mãe perde noite de sono com a criança com febre, né, em casa. A Nossa Senhora também nos olha por isso. Mas ela quer que Jesus faça esses gestos conosco. Esses gestos. Porque esses nos salvarão da saúde para a vida eterna. Que adianta? Mais alguns aninhos e perdidos. Às vezes a pessoa tem muita saúde, até perigoso, porque começa a se sentir o tal e fazer aquilo que não deve. Agora, quando tem limitações, começa já a dizer, irmão, Deus toma de conta. E às vezes aquilo que a gente pensa que não é uma bênção, será uma bênção. A fragilidade. Porque o Senhor nos transformará verdadeiramente em novas criaturas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E a sua mãe, a Virgem Maria.